Este é Cor, um homem das cavernas, um sobrevivente em meio ao frio, à fome e às sombras da pré-história. Sua vida é feita de caçadas, descobertas e perigos. Mas hoje, sua história não é sobre feras, nem sobre gelo. Hoje, é sobre homens. Homens que ele nunca imaginou que existiam. Porque naquela noite, Cor descobriu que sua tribo não estava sozinha no mundo. A floresta sempre foi barulhenta. O estalar dos galhos, o voo das aves, o rugido distante de predadores. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O silêncio parecia cobrir cada árvore, como se até a própria natureza tivesse decidido prender a respiração. Cor, caçador experiente, sabia que esse tipo de silêncio nunca era bom sinal. A neve estava fresca, o vento soprava gelado, e ali, no meio das marcas de cervo que seguia, algo chamou sua atenção. Pegadas não eram de animal, era de homem. Grandes, pequenas, largas, finas. Havia pelo menos 5 ou 6 indivíduos, e não pertenciam à sua tribo. Ele se agachou, passou a mão sobre a neve e percebeu que eram recentes. Cor sentiu o estômago embrulhar. Até aquele momento, ele acreditava que sua tribo era a única em toda a extensão daquela região. Aquela descoberta mudava tudo. Naquela noite, quando o vento uivava e a lua se escondia atrás das nuvens, Cor se afastou da caverna para pensar. Subiu até uma rocha alta, de onde podia ver além das árvores. E foi ali que enxergou. Longe, do outro lado do vale, havia uma chama. Não era a fogueira de sua tribo. Era outra. Outro grupo, outro fogo, outro sinal de vida. O coração bateu pesado. Encontrar outra chama era como encontrar outro destino. Para Cor, era impossível saber se aquele fogo representava esperança ou perigo. Ele voltou para sua caverna sem dizer nada, mas aquela visão o acompanhou no sono, como um fantasma que não o deixava descansar. 2 dias depois, o frio castigava mais forte. A caça rareava, e a tribo precisava sair em grupo. Cor liderava a caminhada. E então, aconteceu. Entre as árvores cobertas de neve surgiram silhuetas. Homens, mulheres, talvez crianças. Eles usavam peles diferentes, tinham armas diferentes. O tempo parou. Cada tribo olhou para a outra com desconfiança. E então, um gesto inesperado. Um dos estranhos levantou um pedaço de carne assada, ainda quente. Uma oferta. Não de guerra, mas de paz. O silêncio foi quebrado pelo crepitar da carne sobre a chama. O cheiro se espalhou pelo ar, atravessando o frio. Cor sabia que aquele era o momento mais perigoso de sua vida. Por quê? A fome, a esperança e o medo andavam juntos, e qualquer movimento errado poderia transformar aquele encontro em sangue derramado. A aproximação foi lenta, cuidadosa. As 2 tribos se sentaram ao redor da fogueira dos estranhos. O calor trouxe alívio imediato, mas a tensão continuava. Eles não falavam a mesma língua, mas os gestos eram claros. A carne foi repartida, passada de mão em mão. O alimento uniu por instantes o que poderia ter sido inimigos. Mas os olhos não mentiam. Cada grupo observava o outro com cautela. Os estranhos tinham armas afiadas, lâminas de pedra trabalhadas com técnica que a tribo de Cor nunca havia visto. Seus corpos eram marcados com símbolos, talvez cicatrizes de rituais. Seus olhares eram intensos, como caçadores que sabem muito bem como matar. E ali estava o dilema: amizade ou ameaça? Enquanto observava, Cor notou que os estranhos possuíam vantagens. Suas lanças eram mais longas, suas pedras mais afiadas, seus movimentos mais organizados. Era evidente que eles dominavam técnicas que sua tribo desconhecia. E isso acendeu uma faísca dentro de Cor. Não de medo, mas de ambição. O que poderia aprender com eles? O que poderia trazer para sua tribo? Ou, até que ponto eles poderiam usar esse poder contra os seus? A noite seguiu em silêncio, com olhares cruzados e pensamentos pesados. Quando voltou para sua caverna, o sono não veio. O rosto dos estranhos, suas armas e seus gestos voltavam em sua mente repetidas vezes. Ele havia descoberto que sua tribo não era única. O mundo era maior, mais perigoso, mais misterioso. Naquele silêncio, uma pergunta cresceu dentro dele. Devemos aprender com eles, ou lutar contra eles? Essa era a dúvida que definiria o futuro. Na manhã seguinte, a tribo seguiu sua vida, mas nada mais parecia igual. O frio ainda castigava. A caça ainda era escassa, mas agora havia uma sombra maior. A sombra da outra tribo. Cor sabia que era apenas o começo, que aquele encontro acenderia uma chama impossível de apagar, porque na pré-história encontrar outro grupo não significava apenas dividir carne,
significava dividir o mundo. E às vezes o mundo não tinha espaço para dois. Essa foi a história de Kor, o homem das cavernas. O dia em que descobriu que sua tribo não estava sozinha. O primeiro encontro, a primeira troca e a primeira dúvida. Aperte Dolly. Nada mais seria igual, porque quando dois fogos se acendem na mesma noite, a escuridão nunca mais é a mesma. E agora eu pergunto a você, se estivesse no lugar de Kor, confiaria nos estranhos? Ou se prepararia para a guerra? Deixe sua resposta nos comentários. E se chegou até aqui, prove que é parte da nossa tribo e comente. Eu teria coragem de enfrentar a outra tribo. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Porque até as histórias mais antigas precisam de fogo novo para continuar ardendo.